vai apresentar um trabalho cujo tema é Cubo Show, soluções acústicas para o estúdio em um cubo de vidro, um trabalho muito inusitado. Boa sorte. Obrigado. Sim. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Cristian Nascimento. Esse tema, Cubo Show, imagino que a chamada deva ter despertado a curiosidade de muitos. Mas mais do que isso, ela trouxe uma provocação para a gente colocar na prática muitos conceitos que aqui a gente trabalha, que aqui a gente estuda e desenvolve. A introdução desse trabalho é falar sobre o conhecimento de acústica, a complexidade dele. A única coisa que eu queria destacar é que a acústica, é óbvio, sempre teve com a gente, mas os parâmetros eles estão cada vez mais complexos. A gente está tendo cada vez mais formas de manipular esses dados, de conhecer e trazer uma análise qualitativa para isso, quantitativa também. Em espaços para música, isso não é diferente. Isso é ainda maior. Um técnico precisa saber avaliar o tipo de prática musical, ele precisa conseguir perceber as características dos sons que eles são emitidos, precisa observar as dimensões, as proporções da sala, como no curso de Muniz ontem, a gente viu bastante sobre isso. A posição e forma e as características das superfícies que estão ali aparentes, certo? Isso aí é só um panorama geral. Passamos um traço nisso para entrar no tema realmente do Cubo Show, que a gente tem que fazer um paralelo. Para começar, o aumento da demanda por estúdios musicais. O acesso aos estúdios musicais está cada vez mais fácil. Bandas amadoras estão buscando estúdios musicais, grupos de louvores de igrejas têm buscado espaços como esse. Então, isso é uma coisa, as pessoas estão tendo mais naturalidade em lidar com ambientes assim. E, em paralelo, olhando para a nossa sociedade, existe uma mídia digital que aproxima a vida das celebridades com aqueles que apreciam isso. Inclusive celebridades que são apenas por alguns meses, como se a gente for olhar o pessoal de um Big Brother, né? Mas também as celebridades que vêm de televisão, de cinema. As pessoas ainda têm esse interesse de estar próximo, de estar perto, de tirar uma foto próximo dele. Por que eu estou falando isso tudo, que não tem nada a ver com acústica? Porque o conceito do Cubo Show veio trazer isso daí. A ideia dele foi estreitar o relacionamento do público com a celebridade, em um local onde o artista se comporta de uma forma mais natural. Onde que é isso? Em um estúdio de ensaio. Então, como trazer um estúdio de ensaio para o meio das pessoas? Esse ambiente, ele teria que ser exposto para atrair as pessoas. Mas quando você traz um estúdio para um ambiente exposto, nós temos que cuidar de duas coisas. Ele vai estar em um espaço público, em uma instalação itinerante. Ele vai estar aqui, em um outro momento ele vai estar em outro espaço. E isso não pode gerar poluição sonora para o entorno. E daí chegou os agentes projetistas iniciais, o escritório de arquitetura, que foi o Estúdio Farol, o escritório de engenharia, A5, trouxeram o conceito de um cubo de vidro. Então, fazer um estúdio de ensaio dentro de um cubo de vidro. E daí vem o nosso desafio. Nós temos esse Cubo Show. O que é que eles propuseram para isso? Uma interação diferenciada, em que as pessoas que estão do lado de fora não escutam o que está acontecendo ali dentro. Essa percepção vai acontecer através de fones de ouvido, com totens instalados do lado de fora. Vai ser divulgado isso também em um website para quem quiser no mundo inteiro poder observar e curtir essa atração, além de um Wi-Fi local para que as pessoas pelo dispositivo móvel, o que está muito contemporâneo, pudessem também apreciar isso. E aí vem o nosso desafio, o tratamento acústico de um espaço como esse. O tratamento acústico que envolve a definição de piso, parede, teto, em uma estrutura metálica com panos de vidro para ser transparente. E é óbvio, a gente tem que tratar isolamento e condicionamento, as formas tradicionais de tratamento. Começando pelo isolamento acústico, nós temos aqui 5 pontos que eu vou começar falando para vocês de como é que a gente chegou no cálculo de perda de transmissão necessária para esse cubo. A gente foi analisar a demanda, qual que é a energia sonora que vai estar, a fonte sonora que vai estar
ali dentro do cubo atuando, para que do lado de fora ninguém escute, para que a percepção seja nula para o público. A gente, para poder reduzir essa energia sonora produzida, já alinhamos que é o seguinte: os equipamentos possíveis, nós vamos utilizar eles de forma eletrônica, como a bateria, por exemplo. O retorno, que acontece muitas vezes por monitores, vamos utilizar fones de ouvido, para que reduza essa energia sonora gerada ali dentro. Então, as principais fontes vão ser a voz humana e instrumentos acústicos, alguns como violão, como na Bahia, né? E que foi onde surgiu isso, muita percussão, muita timba e atabaques, né? Então, o nosso nível sonoro interno estipulado foi de 95 decibéis, nosso primeiro valor. E daí, vamos ver, para o lado de fora, a gente pegou como parâmetro o primeiro local em que seria implementado, que era uma praça de alimentação de um shopping center, que era o antigo Shopping Guatemi e hoje é o Shopping da Bahia. Para isso, nós buscamos referências, inclusive, de autores que estão aqui presentes, e vimos que a situação mais crítica para nós é em que o ruído residual era de 62 decibéis. Então, aplicando a técnica do mascaramento, a gente chegaria o quê? O nosso ruído pode chegar do lado de fora em até 52. Para isso, nós precisamos de um isolamento de 49 decibéis. Temos o nível sonoro interno, temos o que nós podemos chegar do lado de fora. Aplicando a lei da massa, estudando as questões que Gustavo traz sobre frequência de ressonância, frequência crítica, que um vidro simples tem a frequência crítica dentro de uma zona audível, e que para alto desempenho de isolamento acústico precisa de partições heterogêneas, com espessuras diferentes, vidros compostos. E aí nós chegamos nessa composição, que olhando nesse detalhe, ela é composta por dois vidros de 6 milímetros, separados por uma película dupla, uma câmara de ar de 15 milímetros e uma outra camada, com um vidro laminado de 6, uma película tripla e outro vidro de 8 milímetros. Totalizando uma composição de 44 milímetros e meio para essas partições, de parede e teto. O isolamento dessa partição, 51 decibéis. Precisávamos de 49. Até aqui, então, estamos de acordo. Mas aí a gente vem para o nosso ponto nevrálgico do projeto, que era o quê? A nossa porta, o objeto móvel, que vai permitir a entrada dos músicos, esse debate, o músico entra por baixo, entra por cima, por onde é que vai entrar? Vamos entrar por uma porta. Essa porta ela precisa ter massa suficiente para isolar da mesma forma que o restante da partição. Mas ela também precisa ter uma vedação total das frestas, principalmente para as médias e altas frequências. E para isso a gente teve que buscar um fornecedor que tivesse condição de confeccionar uma porta dessa e testá-la, para que nós tivéssemos realmente o desempenho comprovado. E aí é que entra a Atenuação, que entrou nessa parceria e projetou essa porta. O primeiro parâmetro que nós vimos, o caixilho e a esquadrilha toda vai ser de madeira maciça, para facilitar a montagem e a desmontagem desse tipo de equipamento. Essa porta foi produzida, testes foram realizados e o índice aparente de redução sonora chegou em 41 decibéis. Aí o que a gente teve que fazer? Trabalhar com a fórmula de perda de transmissão de partições compostas. Se nós temos um cubo com essas dimensões, o que a gente tem como partição fixa? Nós temos todas as paredes, o teto e essa partição fixa, que com um isolamento de 51 decibéis. A porta com 41, nós alcançamos o isolamento de 49. Exatamente o que nós precisávamos. Então, objetivo alcançado. Mas nós tínhamos um problema, o piso. O piso ele ia ser o ponto de passagem de cabos, de fiação, inclusive de tubulação de ar-condicionado, porque para ficar ali dentro precisava de condicionamento, né? Além disso, o piso não podia ser fixado no piso do shopping, porque senão ia danificar. Quando tirasse, ficaria tudo marcado. Então era um piso flutuante. Nós produzimos essa composição com painel wall, chapa cimentícia, câmara de ar preenchida com landipet de no mínimo 13 milímetros e outra chapa cimentícia, para alcançar o nível de isolamento que nós precisávamos. Mas e para a passagem do cabeamento? O que nós fizemos? Nessa partição, nós sugerimos que os furos fossem efetuados da forma mais distante possível, para que o som precisasse se propagar por essa camada de câmara de ar de 13 milímetros, totalmente preenchida com lã. Então, com o furo lá e o furo aqui, dessa forma a fiação iria transpassar, para que pudesse ser atenuado até chegar do lado de fora, por baixo do cubo. E está aqui uma foto mostrando esse piso durante a montagem.
Por último, no isolamento acústico, a vedação. Para a vedação, nós trabalhamos com pedaços de resíduos de pneu, com borracha, com material resiliente, né, com borracha compressível, com silicone, em todos os encontros dos vidros, da parede, etc. E tá aqui algumas fotos, por causa da luz está um pouco difícil de ver, mas eles estão aqui. E uma vez montado isso, nós tivemos uma surpresa. 3 dias antes, 4 dias antes, com tudo montado, uma conversa natural era ouvida do lado de fora. E aí a gente teve a contribuição de Bento Coelho, que teve próximo da gente ali, e trouxe outras soluções, e vimos a necessidade de uma empresa especializada na execução de projeto acústico para cuidar de obras acústicas, para cuidar dessa vedação total. Uma vez feito isso, podia cantar naturalmente lá dentro que ninguém escutava. Então, realmente, a necessidade de uma empresa especializada de vedar completamente todas as frestas. E daí nós partimos para o condicionamento acústico. Partindo primeiro pelo tempo de reverberação. Nós definimos ali, vai ser um estúdio, como toda a captação vai ser através de equipamentos eletrônicos, então vamos trabalhar para uma sala morta, para um estúdio morto. De acordo com esse ábaco, esse estúdio que tinha 28 metros cúbicos, mais ou menos, teria ali o seu tempo indicado de reverberação de 0,39 segundos. Então essa é a nossa meta estipulada. Agora nós tínhamos uma limitação, ele é todo de vidro. Então vamos colocar material no teto? Não, na parte de cima pode ter mezaninos e as pessoas têm que observar também de cima, então não pode falar por cima. Bom, então vamos colocar só na parte superior das paredes. Não, vai ter material de propaganda, então em cima também não pode colocar. Vamos trabalhar então com biomas? Não pode trabalhar com biomas porque vai gerar bloqueio visual. Solução, trabalhar com piso. Então a nossa especificação veio com um piso de chapa metálica perfurada com um land pad por baixo, certo? Uma vez feito isso, ela foi montada, dá até para perceber ela saindo aqui. Foi criado esse caixilho de estrutura metálica também, com a lã por dentro. Então, naquela composição de um piso isolante que nós tínhamos, foi acrescido a parte condicionante. Mais uma câmara de ar para land pad e a chapa metálica perfurada. E daí partimos para as nossas simulações. Nós precisávamos de 0,39 segundos. Sem tratamento nenhum, estávamos lá com 2,27 até 2,80 nessas gamas de frequência. Aí nós colocamos o piso. Com o piso, chegamos a 0,49, 0,47, 0,56, 0,55. Cadê os nossos 0,39? Ainda não eram suficientes. E que áreas que nós poderíamos aplicar mais? Não tínhamos mais áreas. Tivemos que trabalhar com a produção de mobiliário acústico. Eles não queriam biombos porque geravam obstáculo visual, mas os músicos precisam sentar, né? Então vamos trabalhar com bancos acústicos. Nesses bancos acústicos de chapa metálica com assento estofado, land pad por dentro. Então nós tínhamos lá 4 áreas e quantificamos que deve ter de 4 a 7 bancos ali dentro, no mínimo. Com isso, colocando os bancos absorventes, considerando o piso, nós alcançamos algo muito próximo do tempo ótimo que nós sugerimos no começo, certo? Uma vez feito isso, os testes de percepção sonora foram aprovados pelos idealizadores, pelos espectadores, pelos artistas que até apreciaram a acústica que havia ali dentro, inclusive uma surpresa, radialistas, né? Isso gerou, lógico que uma divulgação bastante grande na imprensa. Radialistas vieram gostar e quiseram inclusive apresentar programas da rádio ali dentro, pelo isolamento, pela condição que tinha, e isso aconteceu. A administração do shopping também se agradou, porque não gerou poluição sonora, e isso com uma atração musical, dentro de um ambiente público, dentro de um ambiente fechado. Então, dessa forma, a gente conseguiu trabalhar com o Cubo Show. Algo que traz aquilo que muitas pessoas gostam. Eu adoro, eu queria que minha vida tivesse uma trilha sonora no fundo, é muito gostoso isso. Aqui as pessoas podiam caminhar, transitar com fones de ouvido através do seu celular, ou podiam estar em casa assistindo a isso. Teve apresentações de grandes artistas aqui. E está aqui uma imagem deles com os fones de ouvido. Tinham totens em volta desse cubo.
foi um projeto de elevado impacto visual, mas principalmente aliado ao desempenho acústico necessário para esse tipo de atividade. Trouxe uma experiência sensorial diferenciada, a gente trabalha com conforto, audição, mas com proximidade das celebridades. Aqui teve Saulo Fernandes tocando aqui dentro, por exemplo. Às vezes teve inclusive muita proximidade. Pois é, teve bastante proximidade. Então a gente traz como conclusão que esse equipamento colocou de fato à prova de que nós temos que aliar dentro da acústica a técnica com a teoria, a prática com a teoria. Porque nós fizemos todo o projeto, todas as especificações, todos os cálculos, foi montado atendendo a todas as especificações, ainda não funcionou. Por quê? Porque requer um acompanhamento da obra, requer um cuidado muito específico para cuidar das frestas, muito peculiar, cada detalhe que tem que se cuidar ali dentro. Então, sugere-se que se façam ainda mais medições com uma próxima montagem do Cubo Show, que hoje ele está lá em Salvador, para comprovar de forma quantitativa a eficácia, que já foi percebida pela maioria dos usuários. Essa experiência sensorial foi bastante aprovada. Então, mas isso fica como sugestão para um próximo trabalho, certo? E dessa forma eu agradeço.